Dá o carrinho aí pra mamãe, não pode levar o carro para o lixo. Queridos, abram as suas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Depois eu pedi para o Zelmar, pede para um dos diáconos, por gentileza, você mesmo pega aqui o convite para depois, como está nessa movimentação de para lá e para cá, a gente já prega aí no mural, tá? Capítulo 4, versículo 6. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Amém? Filipenses 4, versículo 6. 6 e 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Todos juntos, vamos, mais uma vez. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. O 7 também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela nos conforta, ela nos fortalece, nos renova. E eu lhe peço, Senhor, nós queremos experimentá-la em nosso dia a dia. Por isso eu peço, Pai, tome nossas vidas, nossos corações, tire do nosso coração, da nossa mente nesse momento qualquer distração, mas fale conosco, Pai. Alimente a nossa alma nesta noite, alimente as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Nós suplicamos assim, pela Tua misericórdia sobre nós, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa semana nós estamos estudando na Escola de Líderes, na sala de discipulado, falando bastante a respeito de uma vida de fé, né? Nós, inclusive, pegamos para estudar aquele texto de Marcos, onde Jesus é rejeitado lá na sua cidade. Nós estudamos a respeito da incredulidade encontrada naquela cidade. E falar de ansiedade, na realidade, é falar de pessoas que precisam experimentar uma vida mais dinâmica na vida de fé. É interessante que a ansiedade é um mal desse século, né? Segundo alguns pesquisadores, nós nos preocupamos com tantas coisas, mas apenas 8% do que nós nos preocupamos durante a semana, durante o nosso dia a dia, é que de fato vem a acontecer. Olha a quantidade de pensamentos, de coisas que passam na nossa cabeça. Eu já até uma vez citei esse dado, eu acho mais intrigante como que nós gastamos tempo, né, com essas coisas, como nós ficamos tantas vezes envolvidos com esses pensamentos. Aqui nesse texto, Paulo, ele é muito direto, quando ele diz assim, olha, não andeis ansiosos e de coisa alguma. Interessante que ele podia dizer assim, olha, não andeis ansiosos, mas se vocês estiverem como eu, orem por mim, porque eu estou precisando de ajuda. O contexto de Paulo aqui, ele é um contexto muito atípico dos outros crentes, dos outros cristãos. Ele, em primeiro lugar, precisa agora resolver um problema interno entre a igreja, dentro da igreja,
um problema entre algumas pessoas que estavam lá discutindo e estavam levando esse problema já há um bom tempo. E Paulo escreve a carta aos Filipenses também com esse propósito de resolver esses probleminhas, esses pormenores que acontecem dentro da igreja. E Paulo se preocupa em escrever isso. E interessante, o contexto dele era muito provavelmente um caso de profunda ansiedade. Ele estava muito próximo, mas muito próximo de ser condenado. Ele na verdade, já era condenado de ser executado. E Paulo diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe, queridos, falar de ansiedade para nós é falarmos de contexto do nosso dia a dia. Falarmos de ansiedade é algo que toda hora bate nos nossos corações. Não tem ninguém que não tenha a tentação de não ficar ansioso, de ficar simplesmente vivendo a ansiedade de dia e de noite. E aqui o texto traz alguns ensinos muito importantes para nós. Eu queria aplicá-los. Paulo traz uma abordagem muito direta, ensinando como ele aprendeu a conviver com essa ansiedade, como ele conseguiu conviver com essa aflição de alma. Porque, queridos, nós podemos ser crentes, você pode orar, você pode ler a Bíblia. A palavra de Deus diz assim que nós construímos a nossa casa, é uma parábola. Nós construímos a nossa casa, quando nós construímos em cima da palavra de Deus, sobre Jesus, sobre a areia ou sobre a rocha? Rocha. E quem não tem Jesus, quem não ora, quem não pede para que Deus ajude, constrói sobre o quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Areia. Mas se você observar aquele contexto, diz assim que veio a tempestade somente sobre a casa fundada na areia. É assim que diz? Não. Lá diz assim que veio o vento, veio a tempestade, veio sobre quais casas? As duas. Todas as duas casas sofreram pelos ventos, pelas tempestades. Isso significa muito para o nosso contexto, queridos. Mesmo nós, tendo Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dias difíceis, mas nós precisamos compreender como podemos passar por esses dias, como podemos vencer esses dias. E é isso que Paulo traz aqui nesse texto aos Filipenses. Eu gostaria de observar com os queridos, no versículo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: não andeis ansiosos. Aí ele continua, ele diz assim: mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Na realidade, Paulo está trabalhando aqui um princípio muito profundo. Ele diz assim: olha, vocês estão aflitos, ansiosos, orem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nesta noite, para a minha vida, para a sua vida, nós precisamos orar, mas não é de qualquer maneira. Nós precisamos orar corretamente. Paulo apresenta qual é o princípio da oração aqui. E é interessante que ele traz 3 aspectos. O primeiro que ele aborda é a respeito da adoração. Queridos, oração, nós sempre falamos isso, repetimos várias vezes. Oração não é lâmpada do gênio. Oração não é simplesmente você fazer um pedido e você dizer assim: agora eu tenho certeza que vai acontecer. Eu fiz o pedido ali, eu estou me lembrando aqui, quase que fosse... Já viu aquele diz aqui numa fonte de chafariz, joga uma moeda lá, né? Aí você faz um pedido e lança a moeda. Eu não sei quando você tiver a oportunidade, eu lembro lá você não estava comigo, amor. Eu estava lá, como chama lá, Baixada Santista? Guarujá, confundindo.
E lá tinha uma fonte dessa, lá o pessoal dava um tanto de moeda, né? Jogava lá um pedido. Queridos, oração não é um pedido jogado simplesmente e lançado. Esse é o meu pedido. Vê aí o que dá para fazer. Oração, ela tem um aspecto que nós precisamos entender e vivê-lo. E Paulo apresenta um princípio. Nós devemos nos aproximar de Deus para adorá-lo, em primeiro lugar. Eu estou dizendo na oração, não é no cântico aqui não, tá? Aqui a gente canta, o grupo de louvor conduz, é uma bênção. Eu não estou dizendo do momento de louvor na igreja. Momento de louvor em casa. Você fecha a porta do quarto, é assim que a Bíblia ensina. Você desliga de tudo e fala, Senhor, agora o negócio, você fala do seu jeito, tá? Agora o negócio é entre o Senhor e eu aqui. E eu estou aqui para dizer que eu te amo. Eu te adoro. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu dependo do Senhor. Se você observar como foi a oração do salmista, ele diz assim, Davi, Salmo 34, versículo 1 e 4, ao 4. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-nos os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. Agora ao segredo. Ao segredo aqui agora. Versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E de todos os meus temores me livrou. Queridos, a oração não é simplesmente fazermos um pedido e lançarmos ele e dizer assim, vamos ver se acontece. A adoração faz parte de um aspecto que nós estamos muitas vezes despercebidos. Deus quer de maneira direta que nós, quando nos coloquemos na sua presença, nós possamos nos apresentar dizendo, Senhor, em primeiro lugar, eu só posso adorar se eu tenho fôlego de vida, eu estou aqui vivo porque o Senhor me sustenta. Se eu estou pedindo, é porque provavelmente eu tenho fala. Se eu estou aqui, é porque o Senhor ainda não exterminou com a minha história, ou deu fim. Eu quero bem dizer, eu quero adorá-lo pelo que o Senhor é. Queridos, o salmista Davi foi um dos homens que foi mais arduamente apunhalado pelo pecado. Coisas terríveis aconteceram. Mas tem um detalhe tão lindo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o quê? Coração de Deus. Uma coisa linda que Davi faz. Quando ele se achega na presença de Deus, ele não se achega na frente de um qualquer. Ele se achega na presença desse Deus Santo e ele diz assim, Senhor, Tu és digno de toda honra, adoração e louvor. Eu não sou nada sem o Senhor. Engrandecei ao Senhor. Toda a terra adorai ao Senhor. Isso para o nosso contexto vai muito daquilo que você traz no coração quando você vai cultuá-lo. Isso tem muita relação quando você fecha a porta do seu quarto e sinceramente você diz assim, Deus, eu sei que o Senhor é Criador de todas as coisas. E você não está falando uma frase que você aprendeu quando é criança e repete. Você está dizendo algo que você sente no seu coração e que você conhece que esse Deus é poderoso. A adoração, queridos, é um primeiro aspecto que nós não podemos negligenciar. Nós normalmente queremos fazer assim, vamos já falar o pedido logo, vamos apresentar nosso problema. Nós temos que parar e refletirmos. Quem é Deus? Quem é esse Deus? E isso eu vou falar o que eu imagino. Nós não conseguimos fazer se nós não desligarmos os nossos corações da correria do dia a dia. Tá? Se nós não desligarmos a TV, porque de vez em quando eu brinco com a minha esposa, né? Vamos parar de fazer oração Neemias, né? Neemias 2. Porque ele ora em pensamento. Senhor, abençoa agora, que é agora que eu falo com o rei. Não saiu uma palavra da boca dele, mas no pensamento ele orou, e é válido. Só que a oração de adoração, eu entendo assim, queridos. Ela gasta alguns
segundos, minutos, desligando de tudo e dizendo assim: Senhor, Tu és Deus sobre a minha vida. O segundo aspecto, queridos, que nós precisamos aprender através da oração, Paulo nos ensina aqui, é a súplica. Primeiro nós adoramos, segundo nós suplicamos. A súplica, queridos, é uma característica de quem depende. Esses dias nós trouxemos aquela mensagem a respeito do centurião. Me impressiona quando ele chega assim e fala: Senhor, e diz o texto que ele implorou. Eu não sei como é que você ora, mas de vez em quando eu falo: Deus, as lágrimas são poucas para expressar o que eu estou sentindo. Eu estou realmente necessitado, Senhor. Me ajude. Eu sou pequenininho demais. A súplica, na realidade, esvazia o nosso eu. A súplica retira o holofote de cima de nós mesmos, das nossas mãos, da nossa condição financeira, da nossa estabilidade emocional, para dizer assim: Senhor, eu tenho tanta coisa que está indo tão bem, mas tem um detalhe: mesmo assim, eu preciso que o Senhor ouça o meu pedido, me ajude. Eu estou apresentando diante do Senhor a minha causa. Ouve a minha causa. Na realidade, essa manifestação de súplica não é porque Deus não conhece. Por sinal, Jesus ensinou assim: olha, quando você for orar, fica orando que nem papagaio não, viu? Não ora com vãs repetições. Porque a oração com súplica é o momento que você se coloca na presença de Deus dizendo assim: Senhor, eu quero de fato que o Senhor me socorra. Eu sou incapaz de resolver. E tem mais um detalhe muito importante: eu preciso do teu favor. Eu dependo do Senhor. O modelo mais lindo que eu percebo na Bíblia de súplica não é a oração que Daniel fez para Deus livrar da cova dos leões. Não é a oração de Davi quando vai enfrentar Golias. Não é a oração de José. A oração mais linda de súplica é de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta e ele clama assim, dizendo assim: Pai, se for possível, o quê? Vocês acham que ele precisava pedir? Ele era Deus. Vocês acham que Deus não sabia que ele estava sofrendo? Sabia. A súplica manifestou que Jesus Cristo amava se relacionar com esse Deus. Que ele tinha uma expectativa de dizer assim: eu conto com ele, eu me relaciono com ele, eu interajo com ele interage comigo. Ele era Deus. Mas a manifestação de suplicar, se você fazer uma oração e dizer assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, é a manifestação de humildade na presença de um Deus poderoso. É a manifestação que você deseja se relacionar com esse Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que de fato eu estou vivendo uma dificuldade assim, mas o Senhor sabe. Mas eu quero expressar que eu quero que o Senhor haja na minha vida. Eu sou necessitado do Senhor. Em terceiro lugar, na oração, nós precisamos apresentar com grande alegria, com grande gratidão quando o Senhor nos ouve, né? Nós, muitas vezes, quantos aqui já receberam uma grande bênção, que você fala: essa foi uma bênção maravilhosa, né? Todo mundo recebeu uma bênção, né? Só de estarmos vivos já é uma bênção. Aí você passa uns dias, aí vem outro problema. Aí a gente começa a esquecer do que Deus já fez. Nós falamos: Deus, me ajude a ter um coração grato. Quando vieram os problemas, que eu possa lembrar: o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, vai fazer mais uma vez. Eu vou continuar com o coração confiado nesse Deus. Queridos, a súplica, como eu mencionei, eu gostaria só de enfatizar isso.
ela na realidade é uma demonstração de como está o seu fervor espiritual. É interessante, que quanto menos nós oramos, menos vontade nós temos de falar com Deus. Mais dificuldade nós apresentamos. É como, por exemplo, um atleta. Pega um atleta lá, o Gabriel Pinheiro, Gabriel Góes, joga tudo na madura aí, esses meninos aí, ó. Ganhou lá, como foi? Ganhou? Então tá bom, vamos no final do amador, hein? Pode assistir lá domingo, depois do dominical. Então tá. Eu fico pensando, pega um atleta que joga todo final de semana, né? E deixa ele um ano sem jogar. Ele fica totalmente sem forma, né? Sem forma literalmente, né? Atrofiado, os músculos doem. Queridos, muitos problemas estão acontecendo na minha casa, na minha vida, e eu agradeço a Deus porque eles acontecem. Porque se não fosse eles, eu não tinha motivo para suplicar, para me relacionar com esse Deus. Pode ser que os problemas que nós estamos enfrentando nos ensine a nos aproximarmos mais de Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos, de fato, analisarmos como está a nossa intensidade de súplica. Eu gostaria de passar para outro ponto, mas eu acho tão interessante isso, querido. Me chama a atenção que nós somos um povo que temos tanta dificuldade de orar. Na sexta-feira aqui, eu já falei, Deus, toma conta, não é de agora, é de anos, e não é aqui na nona, é em todo lugar. Deus nos ensina a orar. Estão pensando em fazer uma vigília agora, vai mudar de lugar. Agora não vai ser na igreja, no frigorífico, vai ser na, sei lá, Manaim. Então tá bom, vamos levar o povo a Manaim. Vamos ver se lá a gente ora. O problema é a nossa dificuldade. Os problemas das nossas vidas, muitas vezes plantados por Deus. Sabe se a gente aproxima dele? E se pelo menos assim nós quebramos um pouquinho a dureza do nosso coração. Vamos caminhar. Segundo, isso aí é a respeito da oração. O segundo ponto, Paulo ensina então, vocês precisam aprender a orar. E o segundo ponto, vocês precisam aprender a pensar corretamente. Como eu mencionei, a maioria dos pensamentos que passam na nossa cabeça não acontecem, queridos. Nós nos preocupamos com tanta coisa. Eu ouvi um relato, uma pessoa que estava chorando. A pessoa chegou e falou, você está chorando? Ah, porque minha mãe vai morrer. Ah, mesmo? Que coisa terrível. Ela está internada? Não. É que essa noite eu sonhei que um dia ela vai morrer, então eu estou chorando já. Oh, meu Deus do céu. Né? Maneira de entender a vida engraçada, né? Queridos, a ansiedade faz coisas com que nós nem imaginemos. A ansiedade, ela tem uma expressão no original que é rasgar. Ela mexe com o nosso coração. E eu acho interessante uma definição, gostei muito dela, diz assim, a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo aprendeu a conviver e a vencer os ladrões que nos trazem, que nos proporcionam a perda da paz. A palavra dele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Resolveu. Sabe lidar com o passado e sabe lidar com o futuro. Queridos, esses dois ladrões arrebentam com as nossas vidas. Coisas que ficaram para trás, que a gente fica ainda sofrendo, que é aquela coisa terrível. E pode ser motivo que você fala assim, pastor, não te conto nem a metade. E eu acredito mesmo, é difícil mesmo. Mas, queridos, Paulo estava experimentando a presença de Deus, alimentando o seu coração e a sua mente de pensamento. Olha, o que trás ficou, está nas mãos de Cristo. O que vem pela frente, o Senhor cuida. E eu vou caminhar. Nós precisamos entender que o plano de Deus para as nossas vidas, como eu disse, todos vamos passar por ansiedade, momentos de aflições. Mas na ansiedade, encontrar paz. A ansiedade tem um problema. Ela, muitas vezes, ela cria problemas
que são fictícios e que tem horas que você enxerga, mas na realidade não existem. Os discípulos estavam afundando, vocês lembram disso? Pedro, pelo menos. Pedro não, perdão, estou confundindo a passagem. Quando Jesus vem andando sobre as águas, pensa mesmo. E aí ele menciona assim, o que é isso que está vindo ali? Quase que eles perguntaram, né? Será um avião, né? Será um monstro? O que está vindo? Os discípulos todos com medo, e era Jesus que estava vindo, né? Vocês lembram da passagem, a passagem de Geazi com Eliseu? Ele enxergou só os problemas, né? E Eliseu disse assim, olha, fica tranquilo, porque o exército inimigo é grande, mas os anjos de Deus estão ao nosso lado, está conosco. Queridos, a ansiedade faz com que nós coloquemos os nossos olhos, os nossos corações nas circunstâncias. Na realidade, queridos, falar de ansiedade é falar de negligência na caminhada de fé. Nós corremos um risco de sermos negligentes na caminhada de fé. Hoje de manhã eu estava resolvendo um problema lá com a nossa turma, um problema santo. A nossa salvação, ela já foi resolvida na cruz de Cristo. Não depende de mim nem de você. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus, Igreja Bíblica e Reformada. A salvação não depende de você, depende de Cristo e já foi resolvida. Só que tem um detalhe: a caminhada de fé é para que você vença os obstáculos que esta vida oferece. A ansiedade lá no céu não vai existir. A ansiedade é terrena. A ansiedade nós precisamos em Cristo nos alimentarmos dele para vencermos aqui. A palavra de Deus nos diz que através da ansiedade nós começamos a nos preocupar só em investir, com o que eu vou comer. Não é isso? E nós perdemos o foco, que a nossa vida está entregue nas mãos de um Deus que nos chamou do pó, que nos formou, que mudou a nossa história, que trouxe salvação sobre as nossas casas e que nem um fio da nossa cabeça de cabelo cai, se ele assim não permitir. A nossa caminhada, queridos, ela é entregue a um Deus soberano, poderoso, que conhece as nossas necessidades. Onde começa a ansiedade? Eu achei bonita uma frase também, diz assim que o ventre da ansiedade gera a incredulidade. É interessante. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é a falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade é um inimigo que nós temos que combatê-la todos os dias, como servos do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos apresenta algumas receitas para vencermos a ansiedade, o antídoto para vencermos essa ansiedade. Lá em Isaías 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, entenda bem, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, essa palavra propósito aí, no original, o termo seria mente, aquilo que está na nossa mente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em Ti. Grande paz tem os que amam a Tua lei. Salmo 119. Lançando sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque Ele fez o quê? Ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho ao Senhor. Mais uma vez, esse salmo é mais conhecido que os meninos de 5 anos já sabem. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Queridos, mas tem uma diferença muito grande entre você conhecer simplesmente e você experimentar essa paz que Cristo oferece. O texto diz assim: lançai sobre Ele. Amados, nós somos desafiados. Qual é o problema que você tem vivido? Qual é a aflição? É a loja que abriu lá no São Jorge, Edina? É a loja que está preocupando? É a semana? É os filhos?
É a questão financeira? Quais são as ansiedades que nos afligem? O texto diz assim: lançai sobre ele. Querido, aqui não está falando que nós não temos que ser precavidos, que nós não temos que investir em previdência, né? Sermos preocupados com o dia de amanhã, mas é uma preocupação onde não rouba a paz dos nossos corações. A caminhada com Cristo, querido, eu já disse aqui, vou repetir: a sua salvação, se você crê em Cristo, já está resolvida. Nada que você vai fazer vai te impedir de ir para o céu. Se você crê em Jesus, já foi resolvido. Mas tem um detalhe: você pode viver uma vida aqui na terra, eu sempre repito isso, né? Miserável, sofrendo de ansiedades e aflições de dia e de noite, por falta de experimentar uma entrega, uma fé que se coloca dependente do cuidado de Deus. Lançai sobre ele, querido, hoje é o tempo da oportunidade. Lançai sobre ele, diga: Senhor, eu não quero caminhar durante a minha história carregando esse jugo, essa preocupação, essa aflição de alma. Eu quero experimentá-lo, Senhor, para cada dia mais conhecê-lo. Lançai sobre ele, querido, eu imagino aqui, de maneira direta, aquilo que você tem vivido no seu contexto, dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe das minhas contas, Ele sabe. O Senhor sabe das dificuldades da minha casa, o Senhor sabe. Mas tem um detalhe: nada disso pode roubar a minha paz no Senhor. Mas lançai sobre ele, é algo que nós precisamos experimentar no nosso dia a dia. A entrega ao Senhor é a maneira que você lida com o seu contexto diário. A nossa entrega, ela acontece quando nós falamos: Senhor, tome conta do meu coração, manifeste sobre a minha vida a tua vontade, me ensine a ter uma fé operante. Eu tenho dito isso, repito, e Deus tem incomodado meu coração. Nós não podemos nos acostumar com a apatia espiritual, queridos. É um risco. É igual você ser levado lá para o CTI, UTI, está contando as pulsações, a batida do seu coração, porque nós podemos perder daquilo que Deus tem para nós aqui ainda. Eu creio que não tem problema, não tem aflição que o nosso Jesus não consiga trazer graça. Foi cantado aqui: a tua graça. Nós cantamos, né? Nós cantamos, a gente canta bem, né? A tua graça me basta. Mas o desafio é para você lançar sobre ele, de fato, a sua ansiedade, a nossa ansiedade. E eu quero terminar dizendo: em primeiro lugar, nós precisamos orar corretamente. Em segundo lugar, nós precisamos, na nossa mente, pensar a respeito do que a palavra de Deus tem para mim, do que de fato Deus deixou para mim. Desocupar a nossa mente, né? No computador você faz uma limpeza lá, né, cara? Formata ele, deixa uma parte lá prontinha para colocar um tanto de informação, não é assim? Nós precisamos formatar nossa mente, nosso coração e falar: Senhor, limpe a minha vida daquilo que esse mundo oferece, essas angústias, essa inquietação desenfreada, essa aflição de alma que eu estou carregando. Senhor, me ensine a ter um coração que, ainda que viva tudo isso, mas que experimente o Senhor em meu dia a dia. E eu quero terminar, queridos, dizendo: nós precisamos também orarmos, pensarmos e vivermos. Não tem paz se você e eu não confessarmos os nossos pecados. Se você não confessa o seu pecado, você pode orar, você pode até pensar, mas se você não confessa os seus pecados, você nunca vive paz de Cristo. A palavra de Deus diz assim que o que faz separação entre nós e Deus é o quê? Pecado.
A nossa ação, queridos, é nos colocarmos na presença de Deus, orando, clamando, pensarmos a respeito do que a palavra tem para a minha vida, alimentar o coração, não da pena, mas do que a palavra tem para a minha vida. Senhor, não sei se eu mando esses meninos para a faculdade, se eu compro um carro, não sei se tudo está indo de mal a pior. Sabe, queridos, tanta coisa que não tem que fazer, não tem jeito. Nós precisamos falar, Senhor, me dê a tua paz. E eu gostaria de encerrar dizendo, como você recebe a palavra de Deus no seu coração hoje? Eu mencionei que conhecer, é muito provável que nós conhecemos bem. O nosso problema, o nosso desafio, o meu desafio é viver. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, diz assim, por isso também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a recebestes, não como palavra de homens, e sim como é verdade, é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O que faz a diferença não é o que você conheceu aqui essa noite. O que vai fazer diferença para a sua história não é o que você ouviu aqui hoje. O que vai fazer diferença é o que você decidiu praticar a partir de amanhã. Isso para mim e para você. O que faz diferença é falar, Senhor Jesus, eu sou um miserável pecador. Eu te adoro, eu te amo. Eu percebo que eu preciso mesmo me alimentar mais da tua palavra, confiar nas tuas promessas, mas tem um detalhe, eu vou romper com o pecado. O pecado, queridos, não deixa um coração viver em paz. O pecado, ele traz angústia. A palavra de Deus diz assim, nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Isso é para a minha vida. Isso é para nós. E quando você for agir durante essa semana, tem um versículo lindo. A paz de Deus, Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente. Sabe o que é isso aqui? Saúde. Está cheio de gente, queridos. Vou falar aqui, o Guilherme é psicólogo, tá ali, ó. Está cheio de psicólogo, né? Depois de eu também vou entrar lá, vamos ver se eu formo um dia, né? Um dia. Mas então, está cheio de casos de psicologia, analisando aquilo que a Bíblia traz como resposta. Aqui diz assim, a paz de Deus, que excede toda explicação humana, pode trazer paz emocional e mental. Ninguém explica, mas eu estou sentindo paz. Eu não tenho motivo, mas eu estou em paz. Está indo de mal a pior, mas eu estou confiando nesse Deus. Lá fora, ninguém está mais precisando de testemunho que comprou o carro zero, tá, gente? Não dá? Você conta aqui para nós que a gente fica feliz com você, viu? Conta aqui para nós que a gente fica feliz. Louvado seja Deus pela conquista. Mas lá fora, não conta isso não. Lá fora, vive o dia a dia dizendo assim, eu passo por cada pressão, tem sido difícil. Aí você vai ver, também tem. Ela chora também. Aí daqui a pouco você fala assim, mas Cristo tem me sustentado. A paz de Deus tem me renovado. Eu tenho sido fortalecido no Senhor. Aí ele fala assim, como é que é isso? A paz de Deus que excede, ninguém explica, mas Ele dá para aqueles que assim confiam. Amém? Amém. Eu quero experimentar, queridos, no meu dia a dia essa paz. Então eu tenho um compromisso. Orar, colocar meu coração na presença de Deus da maneira correta. Pensar a respeito da palavra. Pega devocional, chegou devocional, né? Pastor Emerson fez um apelo aqui, sobrou umas 7 devocionais. Pega devocional, queridos. Leia a palavra, se alimente da palavra. Está aqui na frente, tá? Que você vai se alimentar da palavra, aquilo que te traz ânimo, sonhos, projetos de Deus para a sua vida. E assim nós vamos vencer e com a graça do bom Deus, fugirmos de toda aparência do mal. Amém? A Bíblia diz que o árbitro do nosso coração deve ser o quê? A paz de Deus, né? A paz de Cristo.
você possa desfrutar dessa paz. Vamos ficar em pé e vamos terminar.